Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Layout com CSS3. Nesse curso vai ser mostrado os conceitos dessa nova versão do CSS, que é o CSS3. Usando essa versão, vamos aprender a criar um layout do zero, utilizando apenas os comandos do CSS3. Lembrando que o intuito desse curso é mostrar apenas o CSS3 e não o HTML. Vamos iniciar então criando uma nova pasta. Vamos renomear a mesma com o nome de curso de CSS3. Para organizar melhor, vou levá-la até a parte superior. Vamos abrir agora o bloco de notas para criar o nosso primeiro arquivo HTML. Com o bloco de notas aberto, a gente vai digitar teste, depois vamos clicar em arquivo, salvar como, e depois vamos atribuir um nome para o nosso arquivo. Vamos chamar de curso css.html. Vamos navegar então até a área de trabalho, onde nossa pasta foi criada, vamos abrir e salvar dentro o nosso arquivo. Fecho então o bloco de notas, abrimos então o nosso arquivo, clicamos sobre ele e abrirá o nosso navegador. No meu caso, como eu uso o Chrome, vai abrir o Google Chrome. Temos então o arquivo aberto chamado teste, o mesmo sendo executado pelo nosso navegador. Vamos fechar o navegador, vamos fechar também a pasta. Para ser feita a edição dos códigos, no meu caso eu vou usar o NetBeans. Não é obrigatório, podem usar qualquer um editor de código, inclusive o bloco de notas ou o Notepad++. Vou abrir meu NetBeans, esperar um pouco ele carregar. Fecho a página inicial, vou em arquivos, abrir arquivo e procuro aqui na área de trabalho a minha pasta com o conteúdo que eu salvei nela. Espero o arquivo ser carregado no NetBeans e aqui eu tenho o conteúdo do arquivo salvo em HTML, no meu caso foi o nome teste. Eu vou descer um pouco aqui o meu NetBeans, só para me ver a pasta, vou dar 2 cliques sobre ela. Vou procurar o arquivo do curso, no caso HTML. Vou dar 2 cliques sobre ele para abrir também. Vou clicar aqui no Google Chrome depois da aba. Clico, seguro, arrasto e levo ele até o ponteiro do mouse bater na lateral da tela. Vocês podem observar que nessa hora é feito uma espécie de onda. Quando ele fizer isso, basta que eu solte o botão do mouse ao qual eu estava segurando para arrastar o nosso navegador ao canto da tela. Fecho a nossa pasta e o mesmo processo que eu fiz com o navegador, eu faço com o NetBeans também. Observe que os dois recursos que iremos utilizar estão ocupando exatamente a metade da tela. Podemos ver do lado esquerdo o nosso código do NetBeans e do lado direito o nosso navegador com a apresentação do código, do conteúdo que é digitado no NetBeans. No momento em que o código é digitado no NetBeans, ele é interpretado pelo nosso navegador. Para iniciar, vamos até o nosso NetBeans e vamos selecionar e apagar o nome teste no arquivo curso css.html. Vamos começar a digitar nossas primeiras linhas em HTML para que o CSS seja chamado a partir dele. Vamos abrir aí uma tag chamada HTML, fechamos a tag, damos um Enter, digitamos então no espaço abaixo o nosso head, fechamos o mesmo, damos um Enter. Agora, dentro das tags head, vamos aí digitar o resto do conteúdo para que ele possa chamar o nosso CSS. Lembrando que nunca deve ser colocado o código CSS dentro do HTML. Ele deve ser feito de forma separada. Estou colocando aqui apenas para fins educacionais. Vamos abrir aqui um style, fechamos o style, vamos dar um Enter. Eu preciso fazer com que o style receba o código que irá interpretar todo o nosso CSS que será aplicado ao HTML da página. Vamos dar um espaço para que a gente possa acompanhar melhor o desenvolvimento do código. Subo uma linha e abro uma tag chamada body, o corpo do nosso arquivo HTML. Agora eu fecho o mesmo, dou um Enter e temos aí aberto o body, a qual receberá todo o conteúdo HTML criado. Nesse HTML que eu estou criando, eu não vou usar as tags
exatamente corretas como deveriam ser do HTML. Eu estou usando o HTML bem básico apenas para demonstração, pois o foco do curso é o CSS3. Para começar, vamos dar aqui um clique aqui na frente antes de fechar a tag style. Vamos digitar type igual aspas duplas. Dentro das aspas duplas, eu vou apenas completar para que seja chamado o nosso CSS. Dentro do type, eu vou usar text/css, que é isso que vai fazer com que seja chamado e interpretado junto com o código HTML o nosso arquivo CSS. A partir de agora, tudo que for digitado dentro do style vai ser interpretado aqui no nosso body, o corpo do nosso HTML. Vamos abrir dentro do body então uma div e vamos atribuir a essa div um ID, será chamado de bordas. Então digitamos ID igual aspas duplas e dentro digitamos a referência do ID, no caso bordas. Damos um Enter e abaixo digitamos a nossa div de fechamento. Vou dar mais um Enter para que possamos ganhar um pouco mais de espaço. Podemos observar que todas as tags que se encontrarem fechadas, elas estarão grifadas de amarelo. O interessante de se trabalhar com o NetBeans é que ele mostra as marcações em amarelo, facilitando a identificação de algum erro. Podemos perceber, por exemplo, a tag HTML, onde clicando em cima dela, podemos ver claramente o fechamento abaixo, e todas as duas tags, tanto a inicial quanto a final, estão circuladas de amarelo. Como teste, podemos observar também que o head está fechando corretamente, assim como as tags body e as nossas divs. O nosso style também apresenta a tag de fechamento correta. Vamos clicar agora dentro da nossa div e digito nela texto para conteúdo com bordas arredondadas. Vou selecionar todo o texto, dar um Ctrl C, dar um espaço e aplicar aí um Ctrl V para colar o texto depois do final do primeiro que a gente digitou. Vamos colar esse texto sempre ao final do mesmo várias vezes. Vamos voltar ele então agora para o começo do texto. Vou maximizar a nossa tela para que a gente possa acompanhar o início e o final do texto, até onde o mesmo está indo. Podemos observar que o texto segue direto, sem nenhuma quebra de linha aplicada ao mesmo. Vou deixar o nosso NetBeans como estava antes. Vou dar um clique aqui em nosso navegador, clicar em atualizar. Mas antes vou voltar no NetBeans, dar um clique em qualquer área e clicar em salvar, ou dar um Ctrl S, segura a tecla Ctrl e aperta a tecla S. Observe bem que quando esse nome estiver em negrito, é porque o arquivo ainda não foi salvo. Vamos voltar ao nosso navegador, clicar nele e clicar em atualizar. Vou maximizar o nosso navegador para a gente ver o que acontece. A gente pode observar que o texto ele vai seguindo em linha reta até ele encostar no final da tela. Aí sim, ele realiza a quebra de linha pulando para a linha inferior. Vamos voltar aqui o nosso navegador da forma que estava antes. Vamos aqui no nosso NetBeans, clicamos dentro do Style e vamos começar então a aplicar os nossos primeiros comandos do CSS, que é o que importa no nosso curso. O texto está sendo apresentado no nosso navegador em forma de linha, sem nenhuma quebra, sem nenhum comando para que o mesmo seja quebrado. Agora a gente vai aplicar os comandos aqui dentro do nosso Style para que seja aplicada em nossa div, mais precisamente na formatação do nosso texto, é pegar o ID do mesmo. Para chamar um ID é necessário acrescentar o cerquilha ou jogo da velha, como queiram chamar, para depois disso digitarmos o nome do ID que está sendo atribuído abaixo da nossa div. Digito o valor do ID, que é bordas, abro o fecho chaves e dou um Enter. Agora tudo que se encontra dentro das chaves da nossa div que foi chamada aqui no Style, chamado bordas, ele vai ser aplicado aqui no nosso texto do nosso navegador. Esse mesmo texto está sendo representado pela div bordas. Por isso ele vai assumir as características que a gente definir nesse ID. Vamos digitar então border, 1 pixel solid, black, ponto e vírgula. O
que foi digitado aqui? Foi digitado aqui um comando para ser atribuído ao ID bordas, ou seja, a nossa div que contém o ID bordas. Agora eu dou um Ctrl S para salvar, venho aqui no nosso navegador e clico em atualizar. Podemos observar que foi gerado uma borda de 1 pixel sólido na cor preta, na cor black, que foi a cor que atribuímos aí a nossa div com o ID bordas. Vamos brincar um pouco com essa formatação, mudando de black para blue. Agora Ctrl S para salvar e atualizamos aqui o nosso navegador. Podemos observar que a borda passou de preta para azul, assim como definimos na nossa div com ID bordas. Voltamos aqui ao nosso navegador e observamos as bordas como está e atualizamos o navegador. E voltamos aí à nossa cor normal, a qual definimos no nosso ID bordas. Percebam aí que todo o conteúdo do nosso texto ele foi circulado com uma borda de 1 pixel sólido na cor preta. Eu vou dar um Enter aqui depois do black e atribuir um comando chamado padding. Esse padding ele vai receber um valor de 10 pixels, depois 40 pixels, ou seja, o primeiro valor em pixel significa que cima a baixo ele vai receber 10 pixels e o segundo é atribuído à direita e esquerda. Não podemos esquecer de aplicar o ponto e vírgula e temos aí 10 pixels, 40 pixels. Vamos dar agora Ctrl S para salvar, vamos no nosso navegador e clicamos em atualizar. Ao atualizar podemos ver claramente que os 40 pixels foram aplicados aí na esquerda e na direita também, assim como os 10 pixels foi aplicado cima a baixo. Então esse texto digitado assumiu exatamente o valor que a gente atribuiu a nossas bordas, que foi no caso o 1 pixel sólido na cor preta e uma distância de 10 pixels cima a baixo, 40 pixels direita e esquerda. Podemos ver aí que o ID bordas ele está sendo chamado acima no nosso style pelo jogo da velha ou cerquilha. Caso haja alguma alteração dessa nossa div no ID bordas, ele também deverá ser feito no style. Então toda a formatação que for aplicada acima no nosso style também vai ser aplicado no navegador, ou seja, no texto que o navegador está interpretando. Vamos aqui dar mais um Enter e vamos aplicar aqui um background, ou seja, uma cor de fundo. Mas dessa vez, para ficar melhor e mais fácil de se entender, eu não vou digitar uma cor como eu fiz acima nas bordas, black. Eu vou digitar uma cor em hexadecimal. Para ser digitada uma cor em hexadecimal, primeiramente chamamos com o cerquilha, ou seja, com o jogo da velha, assim como chamamos o ID. Após o jogo da velha, vamos digitar CE, CE, CE e ponto vírgula para fim de instrução. Então, a gente percebe que temos aí um background, ou seja, uma cor de fundo, e temos ao lado, depois dos dois pontos, a cor de fundo sendo representada em formato hexadecimal. Vou dar um clique aqui no fim da instrução de cor do nosso background e vou dar um Ctrl S para salvar. A gente observa aqui em cima que o nome do arquivo ele está em negrito, ou seja, o arquivo está sendo alterado e ainda não foi salvo. Ao aplicarmos aí um Ctrl S para salvar, na mesma hora podemos observar que o negrito já saiu, deixando assim o nosso texto com uma fonte normal. Agora vamos até o nosso navegador, clicamos em atualizar e percebemos que instantaneamente a cor de fundo, ou seja, o background definido por nós, foi aplicado à nossa div. Vou clicar agora no final da cor do nosso background, vou dar um Enter, vou digitar aí um widget e dar um valor de 400 pixels. Esse widget significa a largura da nossa div. Vou aplicar esse valor de 400 pixels, vamos aqui no nosso navegador, clicamos em atualizar e podemos ver a nossa div no tamanho de 400 pixels com o nosso conteúdo, todo o conteúdo de texto que foi digitado na nossa div com ID bordas. A nossa div vai ficar com uma altura automática porque a mesma não foi definida, mas caso necessite que essa div precisa ter uma altura fixa, podemos atribuir isso.
como vamos ver mais adiante. Temos aí então nossa div pronta, com uma borda de 1 pixel sólido na cor preta e uma cor de fundo cinza. Vamos então aplicar um comando para fazer com que essas bordas sejam arredondadas, sem que para isso seja utilizado nenhum tipo de imagem. Temos aí então construído a nossa borda de 1 pixel. Temos também o nosso padding, que é a distância, de 10 pixels cima a baixo e 40 pixels direita e esquerda. Aplicamos também uma cor de fundo, um background, na cor cinza. Por último também, não menos importante, aplicamos uma largura de 400 pixels, um widget, que significa largura. Vamos então para o próximo comando para fazer com que esses cantos sejam arredondados com o comando em CSS3. Clicamos no final do nosso widget, damos um Enter e digitamos border, traço, radius, 2 pontos, espaço, 10 pixels, ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Vamos agora ao nosso navegador, clicamos em atualizar e podemos ver a atuação desses 10 pixels nos cantos, transformando eles e retirando o processo que estava deixando ele quadrado para que ele pudesse ficar com as bordas arredondadas. Para isso utilizamos apenas um valor de 10 pixels. Podemos também formatar lados individuais. Vamos agora aplicar um novo comando para que o mesmo possa interpretar os códigos acima em qualquer um navegador. Vamos dar um Enter, digitamos -mos, e copiamos o comando border radius que está logo acima. Copiamos e colamos aqui abaixo. Isso significa que esse -mos que estamos chamando aqui abaixo do border radius, significa que o Mozilla também vai ler essa borda arredondada no valor de 10 pixels. Vamos então fazer um comentário no -mos para que a gente saiba identificar qual a função desse comando. Lembrando que esse comentário não vai sair e nem ficar visível no nosso código. Ele é apenas para informar quem estiver fazendo qualquer alteração qual o significado daquele comando. Para fazer esse comentário no CSS, eu digito /, *, Agora, entre o asterisco, atribuímos aí a explicação, vou digitar então, para compatibilidade com o Firefox. Ou seja, eu estou explicando que esse comando ele está aí por algum motivo. Ele está aí para que ele possa ser compatível com o Firefox. Clicamos em atualizar e podemos ver que nada foi feito, porque o que acontece com o código abaixo é apenas para que ele seja interpretado também pelo navegador Firefox. Esse -mos que vemos aqui na nossa página, no nosso NetBeans, ele só vai ser interpretado caso haja alguma necessidade que o Firefox não compreenda o comando acima, que é o border radius. Ainda podemos fazer também com que o WebKit funcione da forma de compatibilidade. Mas nesse caso para a gente já é o suficiente. Temos aí o nosso style todo feito com CSS dentro e também o nosso body, junto com a nossa div dentro do corpo do nosso HTML. Essa div que se encontra dentro do body é a que recebe a formatação do CSS que se encontra dentro do style. Então vamos aí progredir com a nossa aula, vamos dar continuidade ao nosso curso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula e até a próxima.